Olá, hoje a gente vai mergulhar num projeto de intervenção que é simplesmente fundamental para a gente pensar em como construir escolas que sejam mais seguras e, claro, mais acolhedoras para todo mundo. Bom, antes de mais nada, vamos aos créditos. Esse é o projeto de intervenção de Miquelas Albereice de Oliveira Silva, que teve a orientação da professora Natália Chernitiaro Guimarães. Ele foi apresentado como trabalho de conclusão do curso de especialização em escolas resilientes e educação para redução do risco de desastres lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Um projeto que mostra bem o compromisso da universidade em formar profissionais que serão éticos, críticos e preparados para fazer a diferença na sociedade. E essa é a grande pergunta que guia todo o trabalho. E vamos combinar, essa não é uma questão só acadêmica, né? É um desafio diário para estudantes, suas famílias e, claro, para os educadores em todo o Brasil. Para a gente entender de verdade o poder da solução que esse projeto propõe, a gente precisa primeiro entender o tamanho do problema. Porque, olha, o bullying não é uma coisinha isolada, não. É um fenômeno bem complexo que acontece no mundo todo e tem raízes bem profundas. E aqui está a definição clássica. O psicólogo norueguês Dan Allwells foi um dos primeiros a estudar o bullying de uma forma científica séria. E tem duas palavras-chave aqui: repetição e intencionalidade. Ou seja, não é brincadeira. É sim uma forma de violência que deixa marcas profundas. Essa linha do tempo mostra como a nossa percepção sobre o problema mudou, e muito. A gente saiu de uma fase em que o bullying era meio que coisa de criança, sabe? E passamos a reconhecer legalmente a gravidade dele. Infelizmente, essa mudança foi muito impulsionada por tragédias, como a de Realengo, que chocaram o país e deixaram claro que esse tema era urgente. Agora, olha que interessante, o bullying não tem uma cara só. E a nossa lei aqui no Brasil reconhece todas essas formas. Desde a agressão física, que é a mais óbvia, até a social, que é mais sutil, mas pode ser tão destrutiva quanto, como espalhar boatos, excluir alguém de propósito. E claro, tem o cyberbullying, que é terrível porque ele invade a vida da vítima e vai muito além dos muros da escola. E esse aqui é um impacto real na vida das pessoas. A gente não está falando de um mal-estar passageiro. As consequências para a saúde mental são seríssimas e podem seguir a vítima pela vida inteira, afetando o jeito como ela se desenvolve e se sente no mundo. Bom, depois de entender esse cenário mais geral, o projeto nos traz para uma realidade bem específica. Vamos dar uma olhada em como esse desafio todo se desenrola no município de Fervedouro, lá em Minas Gerais. Então, a gente está falando de um município pequeno com uma comunidade escolar ali de uns 1.200 alunos. Esses dados, que são baseados em informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ajudam a gente a ter uma ideia do tamanho do lugar e do alcance dessa proposta de intervenção. E aqui está o pulo do gato, o centro do problema local. Não é que ninguém se importe, pelo contrário, já existem ações como palestras, rodas de conversa, mas o que falta é o essencial, um plano contínuo, integrado, que conecte todas as escolas da rede de um jeito organizado. E essa é a falha que não deixa as coisas avançarem. Pensa bem, sem um registro formal, o problema fica invisível. Ele não aparece nas estatísticas, não chega para a gestão. E quando a gente trata o bullying como brincadeira de criança, a gente minimiza a dor da vítima e, pior, permite que esse ciclo de violência continue. Mas, diante desse cenário, o projeto não para no diagnóstico. Ele vai além e constrói uma solução prática e muito bem estruturada. Vamos conhecer então o Plano de Resiliência Escolar. E olha só que genial, esta ferramenta visual, esse fluxograma, é o coração do plano. Ele serve como um mapa, sabe? Organiza as ações, padroniza o que fazer em cada situação e garante que todo caso vai ser tratado com a seriedade que merece, do comecinho ao fim. Vamos seguir os passos para entender. Tudo começa quando o caso é identificado, seja por uma denúncia ou pela observação de alguém. Daí, a direção é comunicada e, ponto importantíssimo, o caso é registrado formalmente. Depois vem uma etapa delicada e crucial, a escuta ativa, tanto de quem sofreu a agressão quanto de quem a praticou, para entender a situação por completo. Com o caso registrado, o próximo passo é a análise. Será que precisa de um apoio psicossocial mais profundo? Se a resposta for sim, a equipe multidisciplinar entra em ação. Se for não, medidas pedagógicas são aplicadas. O importante é que a decisão é sempre técnica, focada no que é melhor para o estudante. Mas não acaba aí. A intervenção não é uma ação única. O monitoramento tem que ser contínuo para garantir que o problema não vai se repetir. Se persistir, outras ações são tomadas. O objetivo final é sempre a resolução completa do caso, que é formalmente encerrado com o registro, fechando todo o ciclo. Mas por que todo esse processo, esse rigor todo, é tão fundamental? A resposta está nas consequências graves de não fazer nada. E esse número na tela dá uma dimensão do problema.
5,9%. Segundo dados do Censo Escolar de 2023, citados pela Fiocruz, essa é a taxa de evasão no ensino médio brasileiro. Ou seja, o ponto aqui é que o bullying não afeta só o emocional da pessoa. Ele literalmente expulsa estudantes da escola. Um ambiente hostil, onde alguém não se sente seguro, é um dos principais gatilhos para o abandono escolar. E isso só alimenta um ciclo terrível de exclusão. Então, o que a gente pode esperar se um plano como este for implementado? Vamos agora para as considerações finais e o impacto que este trabalho projeta. Os resultados que se espera são realmente transformadores. Eles vão desde a diminuição dos casos de violência até uma melhora no clima geral da escola, sabe? Com mais participação das famílias e, o mais importante de tudo, a formação de cidadãos mais conscientes que respeitam os outros e são mais resilientes. E no fim de tudo, é preciso reconhecer a altíssima qualidade desse trabalho acadêmico. Ele não é só um diagnóstico do problema, ele é um guia prático, bem fundamentado, que oferece um caminho de verdade para transformar a realidade da escola. Bom, é importante dizer que esta análise que a gente apresentou é uma síntese automatizada, produzida com apoio de inteligência artificial a partir do projeto original. Se este conteúdo foi útil e te fez pensar, fica aqui o convite para seguir o nosso canal, curtir e compartilhar. Espalhar informações como esta ajuda a gente a construir comunidades educacionais mais seguras para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima.